Da FEPAL, que topou conversar aqui conosco, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Ele está aqui ao vivo conosco, é o Ali Rabah, que está conosco ao vivo aqui, para que a gente possa conversar sobre essas declarações de Lula, sobre a situação neste momento na faixa de Gaza. Olá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Obrigado a todos e todas do All News, a produção, pela oportunidade de poder falar ao Brasil sobre esse momento ultra delicado que vive a Palestina, especialmente a sua população basicamente refugiada da faixa de Gaza. Eu vi inicialmente aí o seu posicionamento em relação a essa fala de Lula. O senhor concorda com ele? É possível comparar o que está acontecendo lá na faixa de Gaza ao Holocausto? O senhor acha que essa fala de Lula ela foi assertiva? Em primeiro lugar, é preciso dessacralizar os genocídios para dizer que apenas um importa ao mundo. Há muitos outros genocídios gigantescos, como, por exemplo, do Congo, que vitimou perto de 11 milhões de pessoas em 10 anos, o de Ruanda, que talvez proporcionalmente seja o maior de todos os tempos, bem como o genocídio nuclear, que foi seguramente o maior de todos os tempos, que em poucos minutos matou entre dezenas e centenas de milhares de pessoas, bombas atômicas, por acaso, lançadas contra o Japão pelos Estados Unidos, a única vez que isso foi lançado. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento, os números não permitem mentir. A escala de morte hoje na faixa de Gaza se aproxima dos 3% da população de Gaza, que foi a proporção da população morta no mundo inteiro quando houve a Segunda Guerra Mundial. A escala de crianças mortas na faixa de Gaza hoje supera proporcionalmente 236 vezes as que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o Save the Children, morreram uma criança por 1 milhão de habitantes no mundo nas guerras havidas de 2019 a 2022. E em Gaza, agora, morrem 7.337 crianças por 1 milhão de habitantes. A quantidade de civis mortos na Alemanha, por exemplo, durante toda a Segunda Guerra Mundial, correspondeu, e veja, a Alemanha nazista foi o epicentro da guerra, do início e do fim. No início, ela não teve ataques ao seu território, mas no fim, sim. Os mortos na Alemanha corresponderam a 5,5% da sua população. Hoje, na faixa de Gaza, entre 90% e 92% são reconhecidamente civis, portanto, 1.650% a mais do que foram os civis durante a Segunda Guerra na Alemanha. Os mortos, as crianças mortas agora, correspondem a 45% do total de mortos na faixa de Gaza. As mulheres, perto de 25%. 70,1% dos mortos hoje são mulheres e crianças na faixa de Gaza. Essa é a maior matança, segundo alguns analistas, de mulheres e crianças em guerras convencionais em todos os tempos. Isso significa um genocídio programado. Mais um dado que eu acho que é muito importante. Os abortos involuntários, segundo a OMS, segundo a ONU, segundo a UNRWA, aumentou na faixa de Gaza 300% desde o dia 7 de outubro. Isso quer dizer que mulheres estão morrendo bebês estão morrendo antes de nascer, e possivelmente, em alguns casos, até com suas mães. Se nós considerarmos que nessa quantidade de mulheres absurda que estão morrendo mulheres grávidas, e se nós considerarmos que, segundo os dados da ONU, havia 50 mulheres grávidas para dar à luz em 9 meses a partir do dia 7 de outubro, vejamos o que acontece. E tem um outro dado que talvez passe despercebido dos grandes veículos de comunicação. Segundo a Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, o nível de destruição na faixa de Gaza hoje é de 75%. Só para nós termos uma ideia de infraestrutura. Durante a limpeza étnica da Palestina, que durou quase 4 anos, de 47, dezembro de 47 a 51, o nível de destruição foi de 69% da parte palestina tomada pela força. E os deslocados e mortos agora totalizam 92% na faixa de Gaza. Toda a limpeza étnica na Palestina entre mortos e expulsos totalizou 88%. Então, sim, estamos diante de um genocídio de uma magnitude poucas vezes vista em toda a história humana, para não arriscar dizer que nunca foi visto algo parecido. Não há, portanto, que se sacralizar um genocídio e se dessacralizar todos os demais genocídios. Há, sim, um genocídio em curso na Palestina e é possível fazer comparações históricas. E, fundamentalmente, parar esse... Hoje, É, hoje à luz do que está Ô, acontecendo, Josias, os próprios... Pois não, não, diga, diga, pode falar Fabiano. que vocês não estavam na tela. Pode falar, Josias, pode perguntar. Eu queria saber se é possível
distinguir o gabinete do Netanyahu do Estado e da sociedade de Israel hoje, ou as coisas se confundem. Até antes do ataque do Hamas, o Netanyahu enfrentava manifestações quase que semanais, né, contra o governo dele e tal. Acha possível fazer essa distinção ou não? Hoje, o gabinete do Netanyahu se confunde com o Estado de Israel e com a própria sociedade israelense. Josias, talvez seja o questionamento mais inteligente dos últimos dias feitos pelos veículos de comunicação no Brasil. O cidadão comum não pode ser confundido com o plano genocida de um regime. O Estado de Israel hoje é um etno-estado declarado em 2018 como exclusivamente para os judeus. Então, esse é um problema deste regime. Mas nós não podemos confundir o cidadão comum com a sua elite. Assim foi na África do Sul. Não haveria que se dizer que toda a população alemã deveria ser eliminada ou julgada em Nuremberg porque a sua elite política, intelectual e dirigente do Estado nazista alemão cometeu o que cometeu. Mas tem uma coisa muito importante que, se me permite, eu gostaria de ler. Vocês devem ter tido contato com a Lei Básica, Israel, Estado-nação do povo judeu, deliberada por maioria no parlamento israelense em 2018. Dos princípios básicos, diz o seguinte, na linha C: a realização do direito à autodeterminação nacional no Estado de Israel, e Netanyahu desenhou um Estado de Israel na ONU, compondo toda a Palestina, é exclusiva do povo judeu. E depois, no item 7 dessa mesma lei, assentamento judaico diz o seguinte: o Estado vê o desenvolvimento da colonização judaica como um valor nacional e deve agir para incentivar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Isso quer dizer que expulsar a população palestina de Gaza, bem como da Cisjordânia, para instalar colonos, passou a ser um princípio de Estado que deve ser promovido pelo Estado, consequentemente até pelas suas forças de colonização. O outro aspecto dessa questão, Josias, é que, infelizmente, a maioria da população israelense hoje, judaica, quer dizer, excluindo a não judaica, apoia o regime israelense na sua ação em Gaza. Essa é uma realidade que vem sendo desenhada desde a morte do Yitzhak Rabin, em 1995, por assassinato, por ele ter assinado os acordos de Oslo por um extremista, um colono extremista judeu, apoiado, e que depois passou a apoiar também, tanto o Netanyahu, que logo em seguida chegou ao poder em 96, bem como também o Ariel Sharon, considerado o carniceiro de Beirute. A sociedade israelense foi, aos poucos e solidamente, durante todos esses anos, perdendo o seu campo da paz. Só para nós termos uma ideia, hoje, menos de 10% da sociedade israelense, mesmo saindo às ruas contra o Netanyahu por outras razões internas, menos de 10% dela apoia uma solução pacífica na Palestina para que israelenses e palestinos vivam bem. E o terceiro aspecto dessa sua questão, Josias, é que até 1977 nunca houve a direita no poder em Israel. De 47, ainda antes do sionismo se autoproclamar Estado e se autodenominar Israel, em 14 de maio de 48, quando começa a limpeza étnica na Palestina, até 1977, quando o Menachem Begin chega ao poder, todo o processo de limpeza étnica na Palestina e todas as guerras que levaram à expansão territorial de Israel e ao aumento da limpeza étnica na Palestina foi comandado pela esquerda israelense. Então, o grande problema é o sionismo. Como o sionismo pretende tomar a tomada de toda a Palestina e a judaização da demografia e da geografia palestina, este é o problema. Assim como foi, por exemplo, na África do Sul e em todos os demais regimes supremacistas análogos ou idênticos. Do mesmo modo, eu queria lhe perguntar se acha possível fazer uma distinção entre o Hamas e a maioria da população da faixa de Gaza, que, embora governada pelo Hamas, a faixa de Gaza já não se reconhecia por inteiro na gestão do Hamas. Acha que isso mudou depois do atentado terrorista ou ainda é possível fazer uma distinção entre o que pretende o Hamas e os desejos dos palestinos que vivem em Gaza? É uma questão interessante também. Em primeiro lugar, a sociedade palestina não é homogênea, ela é heterogênea e tem suas escolhas políticas. A sociedade palestina é fundamentalmente laica. Neste particular, ela pode divergir, por exemplo, do Hamas, que pode ser interpretado como
pelo menos na sua maioria, uma formação política que imagina um Emirado Islâmico para a Palestina. Entretanto, não há que, neste momento, se fazer essas distinções. Quando está em curso um genocídio, é o genocídio que precisa ser combatido. E são as razões de bloqueio da sociedade palestina, o bloqueio das soluções de paz, o bloqueio da vida humana normal na Palestina, especialmente em Gaza, que podem levar os palestinos a um caminho, eventualmente, não promissor para a sociedade palestina. Então, o grande problema é a ocupação. No Brasil, nós temos muitos partidos políticos. Eu acredito que o povo brasileiro não apoia, por exemplo, a Bia Kicis, que no outro dia se encontrou com uma deputada nazista do parlamento, neonazista do parlamento alemão. Assim como a esmagadora maioria dos partidos que não têm vencido eleições no Brasil não representam a totalidade da sociedade brasileira. Entretanto, na Palestina, nós temos um fato insofismável. Existe uma ocupação duradoura de 76 anos, que começa muito antes de existir o Hamas. E, por fim, Agora, Josias, é preciso questionar se os partidos extremistas em Israel precisam passar por um escrutínio, especialmente no Ocidente, para distinguir o que seriam partidos admitidos na sociedade global como possíveis e quais são aqueles que têm conduta supremacista de eugenia total, equivalente ao que defendeu o nazismo e agora, que, portanto, deveriam ser impedidos de existir na sociedade humana. o senhor, quando eu lhe perguntei até sobre a fala do Lula, né, o senhor iniciou trazendo vários dados importantíssimos sobre a situação atual da faixa de Gaza, né, e reafirmando a situação do genocídio e o quanto isso precisa ser falado. Eu até gostaria de encerrar nossa entrevista com uma pergunta que é o seguinte: essa fala de Lula, ela ajuda na sua análise? Porque diante dessa fala de Lula, olha só, a gente está trazendo todas as informações, né? O mundo está debatendo isso, inclusive, até mesmo para atacar a própria fala do presidente Lula. De que maneira Lula tem ajudado a situação dos palestinos neste momento? Essas falas de Lula, elas ajudam ou atrapalham na sua análise? E, além dessa fala, o que esperar do governo brasileiro para colocar fim no genocídio, que é inclusive o que vocês pedem a todo momento? Não basta falar do genocídio, é preciso colocar fim a esse genocídio que o senhor diz. Eu fui dar uma pesquisada nas falas durante o início da Segunda Guerra Mundial, qual foi o líder relevante no mundo que se opôs a Hitler. Não achei nenhum. Se houvesse um Lula neste momento, lá atrás, talvez a Alemanha tivesse sido parada antes. Uma coisa fundamental é que, tacitamente, evidentemente que os Estados Unidos vão ter algum tipo de reação e um outro aliado muito próximo dos Estados Unidos que comandam a OTAN, que é essa força bélica que, de fato, está promovendo o genocídio na Palestina, já que Israel é meramente um destacamento de polícia militar com aviação lá no Oriente Médio, ao mando dos Estados Unidos e da OTAN. Então, nesse momento, nós precisamos entender também que, embora exista essa articulação para essas falas que você cita, a esmagadora maioria dos líderes mundiais, tacitamente, ao silenciar, apoia esta visão. Mas ninguém pode expor esta visão. Esta é uma visão que está sendo exposta pela África do Sul, que o Tribunal, a Corte Internacional de Haia está discutindo e uma quantidade gigantesca de países está dizendo. O líder chinês ontem disse basicamente a mesma coisa, simplesmente não tocando no assunto Holocausto euro-judeu, que, aliás, aconteceu na Europa, em que judeus europeus de fé judaica foram assassinados. Em nenhum outro lugar do mundo isso aconteceu na Europa. Esta mesma Europa é que apoia o genocídio palestino. É muito estranho isso. Então, a África do Sul, o Brasil, o Sul global e alguns países europeus ainda reticentes, bem como a totalidade da Ásia, bem como os BRICS, a própria Rússia, o presidente Putin foi o primeiro, há 12, 13 dias do genocídio, a dizer que o que acontecia em Gaza equivalia-se ao cerco nazista de Leningrado. Então, veja, nós temos que entender o que está acontecendo e, dentro deste contexto, interpretar melhor as colocações. Eu penso que o presidente Lula acertou e eu penso que o presidente Lula vai ser o líder que não calou diante de um genocídio televisionado, tal qual se calaram diante de Hitler as lideranças mundiais daquele tempo. Muito obrigada pela sua entrevista. Importante ter o seu posicionamento aqui, a audiência agradecendo, inclusive, de a gente colocar o senhor aqui no ar, para que possa trazer o posicionamento do povo palestino neste momento. Muito obrigada, um bom dia ao senhor.